Salve, salve, pífios, patéticos, nanicos, copas do mundo, galãs e galãs. Foi notícia em todo canto. Ao ser recebido por Xi Jinping em Pequim, Trump, um cara sem nenhum tipo de sofisticação intelectual, ganhou uma aula sobre geopolítica e cultura clássica. Não que Xi tenha recitado em grego trechos do historiador ateniense para o Laranjal. Na verdade, a armadilha de Tucídides, a que se referiu o presidente da China, é um termo criado pelo cientista político Graham T. Allison. Para ele, historicamente existe o risco permanente de conflito entre uma potência estabelecida e uma potência emergente, tomando como referência a rivalidade histórica entre Esparta e Atenas descrita por Tucídides. No livro A Caminho das Guerras, os Estados Unidos e a China conseguiram escapar da armadilha de Tucídides. Ele examina diversos casos históricos em que mudanças no equilíbrio de poder levaram a guerras, relacionando essas experiências a crescentes disputas entre os Estados Unidos e a China. Mas não quero tratar desse aspecto que foi extraído da obra de Tucídides. Quero sim tratar de um dos trechos mais conhecidos do livro História da Guerra, do Peloponeso. Em plena guerra contra os espartanos, os atenienses decidem colocar a ilha de Melos no meio do conflito. Embora os melianos fossem de origem espartana, haviam permanecido neutros no conflito. Atenas exigiu que a cidade se submetesse ao seu império e pagasse tributos. Só que antes da invasão ateniense, ocorreu o famoso diálogo de Melos, relatado por Tucídides. Nele, os representantes de Atenas argumentaram que questões de justiça só existem entre partes com poder equivalente, sendo que entre fortes e fracos sempre prevalece a força. Os melianos, apesar da inferioridade, recusaram a rendição, confiando na justiça de sua causa, na ajuda dos deuses e uma possível intervenção de Esparta. O resultado? Atenas sitiou a cidade por vários meses. Quando Melos finalmente caiu, os atenienses executaram todos os homens adultos e venderam mulheres e crianças como escravos. Em seguida, colonos atenienses foram enviados para ocupar a ilha. O diálogo, cheio de arrogância e cinismo dos atenienses, tem uma das frases que pode servir como definição do que é o imperialismo na prática. Os fortes exercem o poder e os fracos se submetem. Milênios depois, nos vemos diante do mesmo cinismo. O atual império global, em franca decadência, voltou a ciscar na América Latina. Sufoca Cuba, sequestra presidentes e resolveu agora mirar no Brasil. Depois da Guerra Fria e da Guerra ao Terror, o Império Gringo agora investe na guerra de nervos contra a América Latina. Sequestrar Maduro, meter um garrote em Cuba e classificar o CV e o PCC como organizações terroristas são ações mais baratas do que jamais foi a intervenção estadunidense no Oriente Médio. A tal da Guerra ao Terror custou 900 mil vidas e 8 trilhões de dólares. Sequestrar Lula e Janja no Palácio do Alvorada num sábado à tarde, travar instituições brasileiras que usam Pix e fuzilar o Peixão e mais milhares de pessoas é dinheiro de pinga comparado a isso. E por incrível que pareça, e apesar de serem notórios escrotos globais, os gringos não se reconhecem como um império. Até um historiador de tendência conservadora e liberais como Neil Ferguson se surpreende com essa negação imperial dos americanos. A esquerda americana até reconhece, mas faz beicinho, se lamentando desse fato, o que não evita agirem como um império quando estão no poder. Já a direita nega peremptoriamente a descrição dos Estados Unidos como um império. Afinal de contas, o império não leva democracia e liberdade para o mundo, certo? Bush afirmava que suas tropas disseminavam a liberdade pelo mundo, assim como portugueses e espanhóis levaram a cristandade para a América e britânicos levavam a civilização para a Índia. E se liguem que o cinema deles passou boa parte do tempo legitimando as atrocidades imperiais. Não caiam no truque vagabundo de ter dó de veterano que voltou dodói da guerra como Rambo, recrutas se matando ou agentes traumatizados com o trampo que tem de fazer. Esse truque de humanizar apenas o opressor deu muito certo aqui no Brasil. Lembre-se que Capitão Nascimento, entre uma crise de pânico e outra, barbarizava geral. Vejam que é a mesma estratégia utilizada na propaganda política. Jair é um filho da p***, mas ele toma leite condensado na lata, tem filhos problemáticos e é perseguido por todos. Quando só um dos lados merece profundidade e complexidade psicológica, o outro lado, que está sendo apenas bombardeado e torturado, acaba sendo desumanizado. São as artimanhas estéticas do imperialismo e do fascismo, amigos. Mas voltemos ao Brasil
em 2026. Esse retorno do Império Yankee ao Brasil é decorrente de uma quadra amaldiçoada de nossa história. Mas para entender esse momento, tenho que falar de uma coisa antes: capitalismo de compadre. Capitalismo de compadre, ou crony capitalismo, é um conceito utilizado para descrever situações nas quais o sucesso de empresas e grupos econômicos depende menos da livre concorrência e da eficiência produtiva, e mais de relações privilegiadas com agentes do Estado, políticos, burocratas e grupos de poder. Nesse modelo, benefícios como contratos públicos, subsídios, isenções fiscais, proteção regulatória, monopólios e acesso privilegiado ao crédito são distribuídos com base em conexões políticas e não em critérios competitivos. Exemplos? Nem vou me estender muito. Deixo o deputado Ottoni de Paula dar um exemplo. Você considera o Paulo de Castro hoje o chefe dessa quadrilha? Não, eu considero, não, eu afirmo. Ele é o chefe de uma quadrilha que assaltou o Rio de Janeiro. Nenhum governador, junte todos os governadores que o Rio já teve, nenhum foi mais perigoso, mais corrupto, mais ladrão, mais mau caráter do que Cláudio Castro. Porque todos, inclusive Cabral, roubou na propina. Ele não. Ele vendeu o Estado. Cada secretaria era negociada por ele. Quer mais um exemplo de capitalismo de compadrio? Pesquisa aí como anda a corrupção na Prefeitura de São Paulo ou os rolos envolvendo o filme Dark Horse. Percebam como esses caras, colocam aí o Flávio nesse pacote também, entenderam que a luta contra o PT serviria como cortina de fumaça para qualquer falcatrua e estão se lambuzando em escala homérica. Calejas sacou isso perfeitamente nesse corte do ICL. E o Flávio já não está se preparando para uma campanha presidencial, ele está se preparando para justificar uma nova tentativa de golpe de Estado. Eles já estão se preparando, muito provavelmente, para engrossar esse caldo e de dizer, olha, a gente não conseguiu lançar o Dark Horse no Brasil, Demori. Tá vendo como isso aqui é a censura da ditadura da toga? Mais que isso, além de praticarem política como extensão de seus negócios criminosos, eles agora operam a política para foderem o Brasil, não só para ganhar a eleição, mas para evitarem ser presos. Sem mandato, quantos dias Flávio se segura solto? Mas é nessa hora que chega o Pikachu surpreso. Toda a história do capitalismo é efetivamente capitalismo de compadres. Só nos delírios ideológicos de liberais e ANCAPs existe um capitalismo puro e sem favorecimento estatal. Esse tipo de gente aqui acredita nesses papos de capitalismo e livre mercados puros. Eu poderia ser petista. Se é pra mamãe, eu virava petista. Não, aí não, velho. Aí não. Não, entendeu, Renato? Além de Gil, vai todo mundo deixar as calças, não embora essa. Hein? Além de Gil, essa. Pau no cu do Cobos! Pau no cu desse filho da puta! Pau no cu desse filho da puta! Vai tomar no cu! Sai daqui! Mas aqui no Brasil, a coisa piora pra caralho. Somos desde sempre cheios de máfias. Podem ser milicianos ou famílias de políticos. Essas, por sinal, são um capítulo à parte. Vocês conhecem bem como inúmeras famílias de políticos fizeram de pequenas cidades grandes negócios. Pega a cidade de Pintópolis, em Minas, fundada em 1995 por Germano Pinto. Ele desenhou a cidade no papel, doou lotes de sua propriedade para o município. Germano também queria garantir a segurança pública do município. Ele, fazendeiro, fundador, urbanista e dono da p toda, virou delegado. A cadeia improvisada funcionava no lote de sua própria casa. Depois, também foi o juiz de paz, e por 2 vezes foi eleito vereador. Idos de 2015, o prefeito era Lei Lopes dos Santos, um de seus netos, apesar de não ter o Pinto no nome. O prefeito anterior era Arguinel Paixão Souza Pinto. Ele também foi o fundador da rádio Teimosia, com Z mesmo, a mais tocada do município. Um dos locutores da Teimosia é Didi Pinto. Agora, busca aí no Google os índices humanos e econômicos da cidade. Mas máfia e esquema aqui no Brasil são fenômenos universais. Temos milicianos presidenciáveis e dinastias políticas seculares, certo? Sim, mas não só. Peguem todo o imbróglio envolvendo a família Neymar, a NR Sport, o Santos e a CBF. A NR Sport adquiriu não só a marca Pelé, mas parece que está prestes a transformar o Santos em uma subsidiária via dívidas com o menino Ney. Quem vocês acham que manda na Vila Belmiro atualmente? Esse vídeo aqui do Futeboteco mostra como funcionou toda a engrenagem mafiosa para a convocação do menino Ney. O Santos sabia da lesão o tempo todo. E o Santos foi obrigado pela NR Sports
a não soltar essa informação, Felipe. Nossa, isso é uma O vergonha, Santos foi cara. obrigado a não soltar. A chegada de Neymar ao Santos está mais para a incorporação de uma empresa velha e semifalida por um conglomerado bilionário do que qualquer outra coisa. Sacaram onde quero chegar? Trump é um pilantra bilionário. Flávio Bolsonaros, pilantrinhas regionais. O Centrão, a espinha dorsal da nossa política. Tudo pilantrinha de família política. Do Make America Great Again, passando pelo Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, até a convocação de Neymar, eles vendem devoção, crença, ideologia e sonhos que, no fim das contas, servem como plataforma de negócios e lucros privados inconfessáveis. Você perde o Pix, ganha drone americano sobre sua cabeça. E eles ganham liberdade e muita, mas muita grana. O imperialismo gringo lançar seus olhos sobre o PCC e Pix é só oportunidade para bons negócios entre diferentes mafiosos. Seja a família Bolsonaro, doida para soltar o pai e evitar a prisão de Flávio em 2027, seja para a gangue comandada por Trump. Para eles, ideologia é apenas desculpa para expandir seus negócios. Sendo uma intervenção imperialista, só mais uma oportunidade. Tudo isso sustentado no alto ódio do brasileiro, que ou defende intervenção militar estrangeira no próprio país ou está fugindo para o Paraguai. Aqui no Brasil, a frase dos atenienses relatadas por Tucídides, os fortes exercem o poder e os fracos se submetem, virou os picaretas mais fortes exercem o poder e o gado se submete com prazer. Se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, entra aqui na descrição desse vídeo, vire membro, nos apoie, esse ano vai ser duro, a gente precisa manter a nossa equipe unida e vocês fazem parte disso também. Você também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. Se você é um desses que ainda acredita no Make America Great Again, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.